Olha só, como os espíritos nos veem. Eu acho que é uma das coisas que a gente às vezes pensa, mas está tão distante, né, que a gente não tem noção de como as coisas funcionam, né? A não ser que realmente a gente tenha um contato com o mundo espiritual para olhar de lá para cá e ver como é que são as coisas aqui. Porque quando alguém do mundo espiritual nos fala, é uma terceirização, né? É sempre uma terceirização. Mesmo aqui da Terra, quando um espírito incorpora e fala com você, no final das contas é uma terceirização, porque eu penso que nós temos que ter as nossas próprias experiências, né? Senão, uma pessoa fala já pelo que ela acha, você entende pelo que você acha. A soma disso aí dá um viés mais ou menos, né? Então eu penso que a gente tem que ter as próprias experiências. Agora, você imagina o seguinte, enquanto a gente está aqui na Terra, está tudo tranquilo, né? Porque você pode fazer um monte de coisas e o que ocorre é o seguinte, como você não sabe quem está te vendo e como está te vendo, não faz a menor diferença a gente fazer as coisas escondidas, né? Roubar um cinzeiro no restaurante, porque todo mundo rouba, pegar talheres também, porque todo mundo faz isso, pegar uns guardanapos bonitos, todo mundo faz isso, roubar uma plantinha de alguém, né? A gente vai fazendo todas essas coisas, mas a gente sempre acha que ninguém está vendo. Eu penso que é um espaço que a gente precisa de reflexão, né, para entender essas coisas da vida, né? Senão, não que a gente vá ficar cheio de limites, né, e sendo controlado. A questão não é essa, a questão é a gente fazer as coisas com sentimento, com toda a liberdade e respeitando a liberdade dos outros e o que os outros são. Que aí eu acho que fica tudo ok, muito ok, né? Agora imagina que nós passamos a nossa vida fazendo coisas que a gente acha que ninguém sabe e um belo dia, né? Vamos colocar isso ao nível de familiares, né? Os teus familiares que vão para o outro lado, né? Estão olhando para você, vendo o que você faz, vendo o que você pensa e vendo o que você já fez, né? Mas mesmo assim, a gente continua achando que nós estamos ilesos, né? Nós estamos ilesos quando a gente faz tudo da melhor forma, né? Nós temos que reconhecer que todos nós cometemos alguns erros e temos que ter a intenção de corrigir tudo, né? Porque é muito diferente quando você faz alguma coisa e não dá a mínima importância, e quando você comete um erro, reconhece e fala, não, isso aqui eu não posso mais fazer. Aí você sofreu uma reorganização interna, né? Uma reorganização tanto de você como uma personalidade física, né? De alguém que está usando um veículo físico, como emocional e espiritual, que eu acho que aí a gente está crescendo um pouquinho, né? Mas é importante que a gente saiba que quem está do outro lado está sempre enxergando, né? Eu lembro de uma coisa que aconteceu na minha vida, que eu já devo ter contado, eu sempre conto, às vezes eu reconto porque eu não lembro, ou conto sabendo que eu já contei, né? Mas o meu avô, ele era cego, né? Então, quando a gente ia visitá-lo, né, minha mãe e tudo mais, ele estava sempre sentado numa cadeira de balanço e ficava conversando, porque era o que ele podia fazer, né? Conversava com as pessoas e tudo mais, né? Mas aconteceu um evento na minha vida que eu não esqueço. Eu era muito criança, devia ter uns 5 anos por aí, né? 6, alguma coisa assim. E ele morava em uma casa de madeira, né? Num local que chama Educandos. Então ele morava do lado de uma ponte, né?
E era ali, a casa dele era ali, né? As pessoas cuidavam dele por conta das dificuldades que ele tinha, mas ele era muito tranquilo mesmo, né? Tendo essa dificuldade máxima, né? Que era a cegueira. Mas um dia ele estava na cadeira de balanço dele, né? E aí eu tinha uma gaveta, e eu curioso, moleque, né, garotinho, eu fui assim devagarzinho, né, descalço, né, para mexer na gaveta, e quando eu fui mexer na gaveta, ele disse assim, Moisés, não mexe aí. Eu nunca vou esquecer isso. Parece que ele está falando comigo agora. Aí eu virei para ele e falei assim, vovô, o senhor não é cego? Ele disse, eu sou cego, meu filho. Agora, eu sei o que você está fazendo. E deixa eu te dizer uma coisa, vai ter um dia que eu vou estar te vendo e você não vai estar me vendo como você me vê agora. Foi isso que ele falou para mim, isso marcou, e é o que eu estou falando agora por conta das espiritualidades, né, que estão presentes apenas com um veículo diferente, e a gente não dá a mínima importância, porque quando a pessoa está viva, a gente nem faz nada de bom por ela, né? Ou quando faz é sempre com algum interesse ou com alguma conveniência. Quando a pessoa morre, o momento da morte é um momento de alta emoção, aí a gente pede perdão, ou diz que a pessoa era muito boa, ou deseja que ela vá, né, se encontrar com os espíritos mais evoluídos, ou vá para o céu, e todas essas coisas que são próprias de nós mesmos, né, por conta de não enxergarmos que a vida é uma continuidade, e se você pudesse ver de lá para cá, as tuas atitudes seriam bem diferentes, né? Então, mas isso aí é uma coisa real da nossa vida, né? Ou seja, como os espíritos nos veem do lado de lá, eles veem tudo que a gente está fazendo, né? Não só veem a nossa parte física, como veem também os espíritos que nos acompanham. Ou seja, tudo que você fizer, o que para nós sempre é pecado, para eles não tem nada a ver, né? E eu fico até pensando que é muito engraçado, porque as coisas que nos atrapalham de verdade são exatamente as coisas emocionais que nós criamos, né? Os conceitos, os preconceitos, né? E todas as medidas para nos proteger de coisas que às vezes são as mais normais, né? E a gente coloca como pecado, como coisas que ficam sob uma lei, né, tão rígida que não tem jeito, né? Você vai ter que sofrer a punição das suas próprias leis. Sejam elas colocadas por nós socialmente, ou seja, as nossas leis internas que nos avaliam a cada instante, né, como um superego que fica ali, né, olhando o que você faz e o que você não faz. Mas então, esse item das consciências espirituais que nos observam, é óbvio que elas estão enxergando tudo, enxergam muito mais do que a gente pode imaginar. E um dia, quando a gente estiver utilizando só o veículo espiritual, nós vamos estar vendo também. É muito bom que a gente se aperfeiçoe, né? Porque senão nós vamos enxergar só as coisas das quais nós temos mais afinidade, né? Você não enxerga as coisas melhores como a gente poderia enxergar quando tivesse o veículo físico. Então, é isso.